Diário de Obras. Diário de Obras de hoje traz pra gente aluguéis por aplicativo no sertão. Tendência ou desafio para o mercado hoteleiro? Boa tarde, Fernando Figueiredo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Zé Neto. E, mais uma vez, o pessoal que nos acompanha todas as terças na nossa coluna Diário de Obras. Pois é, esse tema, inclusive, foi sugerido pelo pessoal que acompanha nas redes, né? Que acompanha a coluna e fala lá no meu Instagram. Então, teve algumas pessoas pedindo isso, se era um problema ou se era uma solução aqui para o sertão, os aplicativos. E aí, acho que todo mundo aqui já usou um Airbnb ou algum outro aplicativo para alugar esses ambientes de forma temporária. Não é uma tendência mundial e o sertão faz parte do mundo, então a gente engloba essa tendência. Realmente, a ideia é que em breve, no futuro breve, esteja com esses empreendimentos em todos os lugares. Fernando, você acredita que hoje, no sertão aqui, a gente vendo o sertão da Paraíba, tendo a Paraíba que teve uma projeção turística muito grande, né, nos últimos anos, como é que fica a relação da utilização desses aplicativos de aluguel em relação ao setor hoteleiro, por exemplo? Pode parecer que é concorrência, né, que vai baixar o setor hoteleiro, mas é o contrário. É algo que estimula o mercado, que aquece o mercado. É parecido com o que ocorre com as farmácias, né? A gente vê a quantidade, às vezes, exacerbada e não entende porque tem tantas farmácias próximas uma da outra. É porque a demanda é grande e acaba que uma leva para outro, porque a disponibilidade de produtos é grande e um leva cliente para outro, né? O pessoal mais antigo chama de rebote, então pega os rebotes. A rede hoteleira é da mesma forma. Você fomentando, distribuindo, diversificando as opções, incentiva ainda mais o mercado. É contraintuitivo isso, mas é mais do que provado que regiões onde tem os dois aumenta o fluxo de pessoas, até porque o público-alvo desses setores, né, dos aplicativos, eles nem sempre são concorrentes da rede hoteleira, né? Uma pessoa pode tranquilamente, ora ficar em hotéis e ora ficar em redes por aplicativos, né? Nós tivemos agora, Fernando, nos últimos meses, né, no início desse ano, aqui em Cajazeiras, por exemplo, o Carnaval que deu uma movimentada no setor de hotéis e aluguéis temporários. Você acredita que a utilização desses aplicativos de aluguel temporário aqui em Cajazeiras também foi uma facilidade, por exemplo, para os turistas? Foi uma dificuldade, na verdade, porque tinha pouca disponibilidade, né? E talvez seja esse o principal fundamento dessa coluna, que é a necessidade e a abrangência, né? Que realmente há demanda para esse tipo de situação. Tem um dado, esse dado aqui, eu fazendo a coluna, né? O estudo para a coluna, tem 3 cidades aqui do sertão que a gente tem um estudo mais aprofundado sobre os déficits hoteleiros da região, né? Que é Patos, Cajazeiras e Sousa. Dessas cidades, em torno de 40% só supre 40% da demanda. Então, em períodos de alta estação, por exemplo, teria uma demanda de ainda 60% do que tem hoje da rede hoteleira. Então, é justamente nessa demanda. Mas, como eu disse, os aplicativos, os aluguéis por aplicativos, eles não concorrem diretamente com a rede hoteleira. Uma pessoa pode tranquilamente se hospedar, ora em aplicativo, ora em redes de hotéis. Então, uma função, um imóvel ou um empreendimento leva o outro, né? Ao invés de ter disponibilidade de aluguéis por aplicativo ser um empecilho ou uma concorrência para a rede hoteleira, vai fazer ao contrário, vai impulsionar ainda mais os hotéis da região. Fernando, você acredita que esses aplicativos de aluguel de temporada, eles são seguros? Há algum risco para quem, né, vai fazer ali a sua solicitação de alugar por uma temporada, seja na praia, seja aqui no sertão, seja em uma cidade, enfim, em qualquer lugar? Eu seria até hipócrita em dizer que não, porque é o que eu mais faço, né? Então, eu sou um usuário contínuo desse tipo de serviço, porque ele causa mais autonomia. Você escolhe, você mesmo faz
você escolhe o local, o local que quer, e não tem funcionário, né? Geralmente os funcionários são mínimos, você tem uma casa lá e você fica por responsável dela durante aquela estadia, então facilita algumas coisas. Quanto à segurança, tem riscos, óbvio, mas tudo no Brasil tem, né? A maior garantia que você tem é justamente a avaliação dos usuários. Acho que quem usou, né, esses aplicativos para aluguel funciona como Uber, como os aplicativos de automóveis também, não só Uber quanto os outros, que cada usuário dá uma nota para aquele imóvel e o dono do imóvel também dá uma nota para o usuário. Então você tem como escolher os melhores locais pela nota que os usuários dão e também os locais têm como escolher os melhores usuários pela nota que esses usuários recebem. Perfeitamente. Fernando Figueiredo, deixe suas redes sociais para quem quiser saber mais sobre esses e outros assuntos e te acompanhar também nas redes sociais. Esse, por exemplo, é um tema genuinamente de lá, né? O pessoal foi lá no meu Instagram, teve alguns comentários e aí eu trouxe, pedindo esse tema, sugerindo esse tema e aí trouxe para cá, claro, para tirar essas dúvidas. Você encontra no meu Instagram, @Fernando Figueiredos. Você digita lá, @Fernando Figueiredo, tem um S no final, Figueiredos. E também no YouTube eu tenho um canal, @Direito à Engenharia. Você também me encontra lá falando sobre esse tipo de assunto.